Olá, turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, para a nossa atividade de matemática financeira, vamos precisar do livro de empreendedorismo e projeto de vida, ok? Vamos abrir na página 18, depois na página 19, combinado? Então, vamos lá. A história dos três porquinhos era conhecida na Inglaterra quando foi divulgada, em 1854, pelo escritor australiano Joseph Jacobs. Nessa história, os personagens, que são porquinhos, têm atitudes bem parecidas com as das pessoas. Agora, com a ajuda do professor, leia a história, ok? Então vamos lá? Vamos realizar a leitura juntinhos. Era uma vez três porquinhos que viviam na floresta. Quando já eram crescidinhos, decidiram construir suas casas e morar sozinhos. O primeiro, que era preguiçoso, construiu sua casa com palha. O segundo, que era muito apressado, construiu sua casa com madeira para terminar logo. O terceiro, que era trabalhador, construiu sua casa com tijolo, que é mais resistente. Os três porquinhos ouviram falar que um lobo andava pelas redondezas, procurando comida. Logo, o lobo apareceu onde os porquinhos moravam. Ele bateu na porta da casa do primeiro porquinho, mas ele não abriu. O lobo, então, soprou até que a casa de palha voasse pelos ares. O porquinho, apavorado, correu para a casa do segundo irmão. O lobo foi atrás dele e bateu na porta da casa de madeira. Mas os dois irmãos não abriram. O lobo soprou até que todas as madeiras da casa estivessem no chão. Os dois porquinhos, aterrorizados, correram para a casa do terceiro irmão. O lobo se aproximou da casa de tijolos e bateu na porta, mas os três porquinhos não abriram. Ele soprou e soprou, mas nada aconteceu. Ele soprou de novo e novamente nada aconteceu. A casa continuou em pé, firme como uma rocha. Já cansado, ele desistiu e voltou para a floresta, sem fôlego e de barriga vazia. Então, pessoal, quem escreveu a história dos três porquinhos, que divulgou a história dos três porquinhos, foi o Joseph Jacobs. Ele recontou essa história, ok? Então, pessoal, a história dos três porquinhos, ela nos mostra uma atitude de cada porquinho. O primeiro porquinho, ele teve uma atitude negativa, porque ele tinha preguiça. Então, ele era preguiçoso. O segundo porquinho, ele era um porquinho que tinha pressa, ele fazia tudo com pressa. Ele era um porquinho apressado. Mas o terceiro porquinho era um porquinho que gostava de trabalhar. Ele era um porquinho trabalhador. Então, os porquinhos, diante daquele momento, eles tiveram atitudes diferentes, O primeiro porquinho correu para a casa do segundo porquinho quando se viu em perigo, Depois, quando os dois se viram em perigo, correram para a casa do terceiro porquinho. Mas o terceiro porquinho, mesmo sabendo que um tinha sido preguiçoso, o outro tinha sido apressado, mesmo assim, o que eles fizeram? O que ele fez em relação aos irmãos? Ele recebeu os dois irmãos, acolheu os dois irmãos naquele momento, protegeu os dois, do lobo.
Então, pessoal, mesmo diante, quando alguém, um coleguinha, faz algo que eu acho que a atitude dele não foi legal, mas eu tenho que mostrar para ele que eu sou diferente e ele vai observar a minha atitude, a atitude que eu tive para com ele. Se eu fizer igual a atitude que ele teve, eu vou mostrar que eu tenho uma atitude positiva, porque eu já observei que a dele foi negativa, que a dele não foi legal. Então, se eu agir da mesma forma, ele também vai observar que a minha atitude também não está legal, ok? Então, nós temos que observar, né, as atitudes que temos para com o nosso próximo. Mesmo que eu perceba que aquela atitude não foi positiva, mas eu tenho que pensar, eu tenho que perdoar e mostrar para a outra pessoa que podemos sim ter uma atitude positiva diante das situações, ok? Então, pessoal, a história dos 3 porquinhos nos mostra atitudes que podemos, né, ter para com o outro, mas que temos que escolher as atitudes positivas, ok? Então, vocês agora vão refletir um pouquinho sobre algumas perguntinhas que estão aqui na página 19. Voltarei já.